Beleza. Então vamos lá. Bom, a gente está chegando no final do semestre, tudo bem? A gente já estudou várias coisas, a gente já falou desde de uma crítica à educação tradicional, a gente já falou sobre as possibilidades de pensar uma outra educação, a gente está toda hora falando sobre essa ideia de corpo. O professor tem falado com vocês sempre, né, de que forma a escola pode contribuir para a gente pensar uma educação diferente, não ficar sempre naquela ideia de uma educação tradicional e absolutamente conservadora, né? Por isso, eu acho que a gente deu conta do que a gente gostaria. Nossa, tem tanta gente entrando que eu vou me perdendo, peraí. Então eu acho que a gente deu conta, a gente fez a lição de casa aí, a gente fez o que deveria ter feito, a gente chegou aí no que o professor imaginava, tudo bem? A gente discutiu coisas importantes aí que eu pensava que eram necessárias para a gente pensar essa outra educação, a gente falou bastante de corpo, né? A gente falou a ideia da inclusão, mas de uma maneira geral, né? Pensando em inclusão, não só para as pessoas com deficiência, tá? Isso é muito importante. Uh, a gente falou bastante do Freinet, né? Falou umas duas aulas, a gente falou sobre o Freinet. A gente falou um pouquinho de Paulo Freire também. E nas duas últimas aulas a gente falou daquele filósofo que eu citei para vocês. O nome dele é Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, é um alemão, e esse alemão ele vai falar que a vida, de maneira geral, né, a sociedade, no caso, ele vai fazer uma crítica à sociedade da Europa no século XIX, né, na verdade no século XIX e no século XX, 1900 e alguma coisinha, né? Mas o que ele vai dizer? Ele vai dizer que essa vida é uma vida que vai despotencializando as pessoas, que vai impedindo com que elas possam ser tudo aquilo que elas gostariam de ser, né? Eu falei bastante disso, falei bastante sobre a ideia da vontade de potência, né? De quanto isso é importante, de quanto isso é bonito pensar uma educação assim, né? E falei bastante para vocês uma coisa que é fundamental, que é o seguinte: o professor ele não é nietzschiano, né? Eu não dou aulas numa perspectiva desse filósofo, eu não dou aulas numa perspectiva lá do Freinet, né? Eu não sou Freinet de carteirinha, mas são coisas que eles falam e que eu acho bastante importante. No âmbito da pedagogia, né? Ou seja, dentro da pedagogia, as pessoas têm pensado de diferentes formas ou diversas formas de produzir uma educação outra, né? E qual seria essa educação outra? Uma educação que não é a tradicional, que não é aquela conservadora. Então, sempre que a gente for fazer uma crítica, pessoal, a gente precisa pontuar que a nossa crítica é num modelo de escola tradicional, num modelo de escola conservador, tudo bem? Essa é a minha crítica. Eu tento fazer uma educação diferente onde eu trabalho e na faculdade também, promovendo uma educação que é diferente daquela tradicional conservadora, que é uma educação crítica, né? E qual é o objetivo dessa educação crítica? Formar sujeitos críticos, né? Formar pessoas, alunos, no caso vocês, né? Formar professores que entendam melhor a sociedade, que entendam melhor as relações de poder, que entendam melhor as produções, né, que a nossa sociedade fez e que nos rebaixa, que nos leva a
a não trabalhar da maneira como a gente gostaria, que nos leva somente a obedecer, que nos leva somente a ouvir, e que não faz da gente pessoas críticas. Tudo bem? Eu vou mostrar umas imagenzinhas daqui a pouco para vocês. Talvez essas imagenzinhas ajudem vocês que ainda estão com dúvida. Outra coisa muito importante, eu coloquei no Que Mágico para vocês dessa semana um texto que vai se chamar Documentos de Identidade, de um autor de pedagogia muito, muito, muito famoso, uma pessoa muito boa. Ele o nome dele é um professor, ele é chamado de Tomás Tadeu da Silva. Né? O nome dele é Tomás Tadeu da Silva. E o Tomás Tadeu da Silva, ele vai falar muito sobre currículo. E ele vai falar sobre 3 ideias de currículo. Currículo tradicional, que é esse que vocês conhecem. O currículo, que é o crítico, né? E uma outra ideia de currículo, que é um currículo pós-crítico, o que vem depois, né? Então, assim, ó, pandemia, então, depois da pandemia, ou pós-Copa do Mundo, o que a gente vai dizer? Depois da Copa do Mundo, né? Então, esse currículo pós-crítico é um currículo que vem depois do crítico, que vai pensar uma educação sensível às pessoas diferentes, né? Se o currículo crítico queria mostrar para as pessoas que elas são alienadas de um sistema econômico, né? Que elas são trabalhadores, que elas têm o poder de trabalho delas é aproveitado pelo burguês, pelo patrão, e que ela não vai sair daquela condição de trabalhador. No currículo pós-crítico, a gente vai trazer discussões de gênero, a gente vai trazer discussões de sexualidade, a gente vai trazer discussões étnico-raciais, ou seja, de classe, de raça, a gente vai trazer questões de etnia, né, das diferentes grupos culturais e sociais que habitam a nossa sociedade. A gente vai trazer discussões sobre local de moradia. Então, pessoal, numa perspectiva pós-crítica, a gente não vai pensar na pandemia como, por exemplo, né, tratar da pandemia como algo ruim, ponto. Né? A gente vai entender, numa perspectiva pós-crítica, por exemplo, que, poxa, o número de infectados brancos, né, de pessoas brancas, é muito alto. É maior do que o número de infectados de pessoas negras. Mas o número de pessoas negras que morrem é maior. Por que isso acontece? Né? Porque os leitos dos hospitais particulares não estão tão cheios e os leitos dos hospitais públicos estão muito cheios. Eu também só vejo pontos negativos na pandemia. Quando a gente faz uma análise, a gente não faz uma análise no sentido de achar que está legal, que está bom, não é isso. É a gente entender ela como ela atinge as diferentes pessoas. Por exemplo, muita gente tem falado que nós estamos no mesmo barco, né? Mas a pandemia já mostrou que não, nós não estamos no mesmo barco. A gente está na mesma maré, né? Numa maré muito turbulenta, numa maré muito triste, numa maré que está matando muita gente, mas que nós estamos em barcos diferentes, né? Os milionários, os ricos estão num tipo de barco, né? Que são pouco atingidos, é verdade. E os pobres, os mais pobres, as pessoas que moradoras de comunidade, as mulheres que representam aí 70% da mão de obra nos hospitais, que representam também a maioria das equipes de limpeza. Então, a gente pode entender que as mulheres também estão numa condição aí que não é de igualdade com os homens, né?
elas também estão numa condição aí de alto risco, e aí, como vocês estão escrevendo no chat, que sim, numa condição que elas estão muito mais expostas, elas ocupam carreiras que são aí consideradas essenciais, né, a maioria delas. Então, elas conseguiram se afastar menos. Por que eu estou falando isso? Eu vou abrir um slide aqui só para mostrar para vocês o que eu estou chamando, então, de pedagogia tradicional. Sempre que vocês ouvirem pedagogia tradicional, pessoal, vocês lembrem da pedagogia conservadora, tudo bem? É importante a gente falar sobre pedagogia tradicional, é só lembrar das duas músicas que eu mandei para vocês, dos dois clipes que eu mandei para vocês. Só aquilo, tudo bem? Então, ai, nossa, o professor Pedro fala muito difícil, ou eu não estou entendendo muitas coisas da matéria. Pessoal, pedagogia tradicional, lembra dos dois clipes lá que a gente assistiu. Assiste de novo, tem as nossas aulas gravadas, assiste as nossas aulas de novo, não é vergonha nenhuma, ao contrário, é muito bom, né? Eu participo de um grupo de pesquisa que eu assisto novamente as reuniões lá do meu grupo, isso faz com que a gente aprenda mais, isso faz com que a gente entenda melhor o que foi dito, tudo bem? De novo, se está muito difícil os conteúdos, tenta assistir de novo as aulas, tenta pensar nas atividades, tenta ler os textos. Pessoal, não é porque nós estamos nessa condição aqui que a gente não vai estudar, tudo bem? Então a gente entende as dificuldades, entende que está difícil pra caramba. Eu tenho uma criança pequena num apartamento minúsculo que está subindo pelas paredes aqui. Eu tenho que me trancar para dar aula. Eu entendo todas as dificuldades. Ainda assim, também me considero aí muito privilegiado em relação a isso, né? É, eu imagino que triplicou o número de exercícios. Eu vou ser muito compreensivo em relação a vocês. Mas, novamente, a gente não pode parar. É um assunto muito importante. A formação de vocês é muito importante. E conhecer isso que eu estou falando para vocês é algo muito relevante, né? A gente pensar primeiro numa crítica para a educação tradicional. Por que a escola é tão ruim? Por que a escola é tão chata? Por que as crianças não gostam de ir? Eu falo para o meu filho pequenininho, falar, e aí, filho, tá com saudade da escola? Ele fala que não, né? Ele fala que não. Ele fala que não tá com saudade, que ele não quer ir para a escola. Por que a gente acha tão importante uma instituição que é muito chata? Por que a gente acha tão importante uma instituição que, de forma geral, os alunos agridem os professores de uma determinada forma, né, uma agressão verbal, simbólica, assim, e a gente também agride de certa forma, né, os estudantes. E aí vira essa guerra, né? Então, é importante fazer essa crítica, né? É importante conversar sobre o que a gente está falando aqui desde a primeira aula. E aí eu quero que vocês deem esse nome para essa coisa. E o nome é Escola Tradicional, Educação Tradicional. Tudo bem? Vou abrir o microfone aqui. Eu vou mostrar primeiro eu vou mostrar aqui primeiro o slidezinho que eu tinha preparado. Vixe, tá entrando bastante gente até agora. Vamos lá.
Pessoal, eu gostaria agora que vocês abrissem, algumas de vocês abrissem o microfone e me falassem se vocês estão enxergando o que eu estou mostrando e se vocês estão me ouvindo. Boa Oi. noite. Sim, professor, dá para ver Estou sim. ouvindo, professor. Vocês estão enxergando. E ouvindo também. Ótimo. Então vamos lá. Essa pedagogia tradicional, pessoal, é muito fácil, vocês já conhecem ela, a gente já falou muitas aulas sobre ela, vocês conhecem muitos elementos, vocês sabem como ela, tradicionalmente, ou melhor, ao longo da história, ou seja, historicamente, ela tratou o corpo das crianças. Tudo bem? Então, ela sempre colocou o professor como aquele que detém o conhecimento, o professor como aquele que sabe tudo, sabe todos os conteúdos. As crianças, elas vão lá para a escola para aprender o que o professor fala, o professor sabe o que é o certo e o que é errado, tudo bem? Essa pedagogia tradicional, ela é bem famosa, ela é bem conhecida, né, de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a pedagogia tradicional? Não, ninguém quer falar nada sobre a pedagogia tradicional? Professor, quando você fala de pedagogia tradicional, você está falando da pedagogia de hoje em dia que você tem na escola? Eu não consegui ouvir muito bem. Se você falar talvez um pouco mais perto de algum microfone. Sumiu? Professor, a Larissa perguntou se a pedagogia que tem hoje nas escolas é a pedagogia tradicional. Então, mais ou menos. Ela tem muitos elementos da pedagogia tradicional, mas ela já está mais próxima dessa pedagogia que está embaixo da tradicional, que se chama pedagogia tecnicista. Então, a pedagogia tradicional, a gente pode lembrar mais daquelas escolas mais antigas, que os alunos não falavam, que os alunos, por exemplo, ajoelhavam no milho, que eles tomavam lá a palmatória, né, aquelas pauladas lá na mão. A questão é que a pedagogia tecnicista, ela ficou um pouquinho mais bonitinha, um pouquinho mais colorida, mas ela ainda carrega muitos traços da pedagogia tradicional. Por exemplo, quando só o professor fala, ou quando o professor fica na frente da turma e todo mundo fica olhando para o professor copiando. Mas, de forma geral, essa pedagogia que nós entendemos hoje é uma pedagogia tecnicista. Alguém já ouviu esse termo? Alguém já falou sobre esse termo com vocês? Eu é a primeira vez que estou escutando. Eu estava dando uma pesquisada ontem, só que eu não entendi muito bem, mas eu dei uma lida, assim, por cima. Eu não entendi. Pode falar um pouquinho mais alto? Eu gostaria que mais pessoas falassem. É o momento da gente tirar dúvida. Eu falei que ontem eu estava dando uma pesquisada em algumas coisas e eu passei por essa parte dessa pedagogia tecnicista, só que eu não entendi muito bem o que significa, mas eu dei uma lida, assim, por cima. Quando a gente vai falar da pedagogia tecnicista, a gente também pode lembrar daqueles clipes. A tecnicista, ela lembra de técnica, né? Ela vem desse termo, técnica. Ela quer dizer
que os professores vão pensar algumas técnicas para ensinar mais, e a mesma comparação que a pedagogia tradicional a gente podia fazer com a igreja, a pedagogia tecnicista, ela tem uma relação direta, pessoal, direta com a fábrica. Direta com a fábrica. Tudo bem? É difícil isso? É complicado? Professor, dá um exemplo para a gente. Como assim, direto com a fábrica? Por exemplo, você já viu uma linha de montagem? Sim. A relação é que a gente vai pensar os alunos como peças, né? Como aquele filme lá, aquele vídeo lá, o Another Brick in the Wall, né? Um outro tijolo na parede. E aí a gente fabrica peças. E a gente vai fabricando numa linha de montagem bem rápido, né? Aplicando determinadas técnicas para que elas saiam todas da mesma forma. Robotizado seria. Sim, né? Então, a pedagogia tecnicista tem que lembrar de técnica e tem que lembrar de fábrica. A pedagogia tradicional, a gente pode lembrar muito de uma igreja, tudo bem? Não é à toa que uma das grandes representantes da pedagogia tradicional no mundo é o ensino dos jesuítas, né, que vieram aqui catequizar os índios. Tudo bem? Professor, Oi. o ensino do Senai e do SESI seria um ensino tecnicista? Mas muito, muito tecnicista. Quem aqui conhece, não estou falando que são as pessoas do Senai e do SESC, mas quem aqui conhece aquela pessoa que é um excelente profissional, que é um ótimo funcionário, mas que se você pede para ele fazer uma análise da nossa sociedade, ele não é capaz. Ninguém conhece esse tipo de gente? Na minha família tem um monte. Professor, eu Oi. estudei no Senai, só que eu não tô vendo, eu não via isso, mas parando para analisar bem, era muito regrado, realmente tudo. A gente tinha que tomar cuidado muito com o que falava, como se comportava. Não é diferente de uma escola, claro. Só que eu via que eu estava no ensino médio ainda, e o tempo que eu fiquei no Senai, eu via que lá eles eram muito mais rigorosos. Mas, sei lá, eu não sei se os profissionais de lá eram assim. Enfim. Ó, uma educação tecnicista, por exemplo, pessoal, sempre vai pensar assim, ó, o que os alunos vão usar para quando eles se formarem, para quando eles forem trabalhar. A técnica tem muito a ver com um fazer que é um conhecimento que é o conhecimento útil ou um conhecimento utilitarista, né? Então, tanto que a gente fala de ensino técnico. O que é o ensino técnico? É o cara que vai fazer junto com o colegial lá normal, ele vai aprender uma profissão, né? Então ele tem uma relação direta, né? O ensino, peraí, só um minutinho. Ele tem uma relação direta, pessoal. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Não, não tem. Ele tem uma relação direta com o fazer, com a técnica de fazer, né? Então, alguém que se forma, por exemplo, um técnico em química, então ele sabe um pouco de química, né? Ele tem alguns, e aí para entrar alguns conhecimentos de química no ensino médio, precisou sair outros conhecimentos, não dá para a pessoa aprender tudo de uma vez, né? Então a gente tem aí uma educação técnica
que é uma educação para a pessoa trabalhar, que tem uma relação direta com o trabalho. Tudo bem? O técnico é aquele que conhece um pouco sobre aquilo e que vai lá e resolve. Tudo bem? Então a gente pode ir lá pensar em duas coisas, né? O engenheiro eletrônico. O que o engenheiro eletrônico faz? Ele pensa uma televisão, ele cria uma tecnologia, ele pensa aí conceitos e formas diferentes de acessar o conteúdo de uma televisão. E o que o técnico de eletrônica faz? Conserta a televisão. Tudo bem? A gente vai pensar que a pedagogia não é, né, a nossa profissão, ser professor não é uma característica de uma profissão técnica. A gente tem que ter um pensamento complexo, a gente tem que ter um pensamento que é contextual, que faz vários tipos de análise, que entende melhor a sociedade. Geralmente o técnico, pessoal, no ensino técnico não tem educação física, geralmente no ensino técnico não tem artes. Eu estou falando de uma forma geral, tá? É claro, a gente fala, mas no SESI lá tinha, tudo bem. Estou falando de uma forma geral. Mas você vai ter, por exemplo, no técnico em química, muita aula de química e pouca aula de sociologia, pouca aula de filosofia, vai ter pouca aula de arte, de educação física, porque é uma formação útil. Tem que ter uma utilidade rápida. Né? Você tem que arrumar um emprego rápido, é para quem quer arrumar um emprego rápido, é para quem quer ter um conhecimento técnico sobre aquilo. Tudo bem? Tudo bem. Professor, seria o ensino da escola Germinari? Eu não conheço esse Germinari. Então, o Germinari, eles ficam, integral, né? É integral, só que eles formam as crianças, né? Para ser futuros administradores da Friboi, porque é a Friboi que parece que patrocina essa escola. Então, quando a empresa está muito relacionada com a escola, você pode ter certeza que tem uma grande característica técnica aí nessa educação, tudo bem? Tudo bem. Até agora não estou falando que ela é ruim, tudo bem? Não estou falando que é ruim. Ah, mas o professor me ofendeu, eu fiz escola técnica e ele falou que eu não conheço. Não é isso. É o sentido da educação, é a prioridade que essa educação aí ela propicia, que ela pensa. É o tipo de sujeito, é o tipo de pessoa que essa educação aí almeja. Diferente, pessoal, da pedagogia crítica. Tudo bem? Tudo bem. Professor, ele acaba assim potencializando só uma área, né? Isso. Geralmente ela é bem específica em uma área, né? E aí a pessoa sai com um pensamento muito, que a gente vai dizer, direcionado, né? Então, se eu vou fazer muita aula de robótica, por exemplo, eu vou fazer aula de matemática, de robótica, de física, mas eu vou deixar de estudar sociologia, eu vou deixar... Lembra, eu estou aqui falando desde o primeiro momento que eu defendo o equilíbrio das diferentes formas de conhecer, né? E aí o ensino técnico, ele é muito desequilibrado. Tudo bem? Professor, você poderia dar um exemplo da pedagogia crítica e da pós-crítica, por favor? Eu poderia sim, eu vou chegar lá, tá? Professor, essa pedagogia tecnicista também entra nessa questão dos ensinos de hoje em dia, em que as escolas, se o aluno não está aprendendo, ele está passando de ano, e mesmo que não está sabendo de nada, eles estão lá aprovando, não tem mais a reprovação? Também isso. Mas tem muita escola técnica que também reprova. Não tem uma relação direta, tal como você está falando. Mas
Eu acho que não tem uma relação direta com o que você está falando. Algumas escolas, algumas pedagogias críticas são contra, por exemplo, a retenção, né? A gente, como fala, reter o aluno, reprovar ele, né? Algumas pedagogias críticas também são contra. Tudo bem? Entendi. Ó, vou mostrar uma imagem que talvez ajude vocês a entender um pouquinho melhor. Isso daqui é uma imagem de uma educação tradicional. Tudo bem? Estão conseguindo ver? Certo. Sim. Sim. Então, ó, tem os cartazes lá com os conhecimentos que são importantes. Tem o professor no centro da atenção. Todo mundo enfileirado olhando para ele. Todo o conhecimento sai do professor e vai para os alunos. Os alunos têm que fazer silêncio, têm que ouvir as pessoas. Por isso, pessoal, eu indiquei aquele dia lá, aquele seriado da Anne, né, Anne com E, e, poxa, quem assistiu aquilo lá é uma baita aula de pedagogia, né? Primeiro uma professora, né, que é um professor que era muito tradicional e muito conservador, e depois uma outra professora que ela faz com que as crianças pensem, que ela faz com que as crianças criem, que ela incentiva, né, o pensamento nas crianças, a posição crítica, né, que ela vai tentar fazer a escola estudar a sociedade, estudar a vida fora da escola, né? Por isso que ela vai criar lá. Eu acho que quem assistiu e lembrou das minhas aulas, lembrou um pouco do Freinet, né? Quando o Freinet vai defender os jornaizinhos, né? A imprensa escolar. Tudo bem? Sim, realmente. E também que ela leva eles para atividades mais práticas, né? Quem que falou isso, Nicole? Sim. Exato. Tá? Então, quem puder assistir, é uma boa aula de pedagogia, aquele seriado lá. Então, isso aqui é uma característica da pedagogia tradicional, né? Por isso que eu falei que a educação que a gente tem hoje também carrega um pouco esse tipo de educação aqui que é tradicional. Mas antes era o religioso, né? O princípio de tudo, o princípio da escola era o religioso na frente, né? E as crianças ouvindo todo aquele conhecimento como um dogma, né? E sem poder falar, sem poder questionar, né? Tem conhecimentos que você só aceita e pronto. Olha essa imagenzinha que legal. Isso também é um elemento muito forte aí dessa pedagogia tradicional e tecnicista também. Tem uma boa parte da educação tecnicista que ainda funciona assim. Tudo bem? Vocês conseguem fazer uma crítica, se precisasse, né, escrever aí um parágrafo sobre o que vocês estão vendo, o que vocês falariam, escreveriam, né? Abre o microfone aí e me ajuda. Dá para ver, professor, que na pedagogia tradicional, os professores usam um padrão comportamental como molde de aprendizado, como modelo, como se todos fossem objetos que têm que seguir aquele molde. Quando sai um pouquinho daquele comportamento específico, já está errado.
Ótimo. E Reparem aqui, que, reparem que das pessoas aí tem um destaque o corpo todo, é só o ouvido, né? não é? É só o ouvido e a professora com rigidez, né? Se impondo, né? Porque ela tá com uma vara na mão, na outra mão apontando o dedo, com quem fala, escute o que eu estou falando. E eles quietinho escrevendo. Só o ouvido escutando ele escrevendo. Boa. É como se a professora fosse a única detentora do conhecimento, né? Sim. Muito bom. Quem falou isso? Eu, Vani Clay. Oi, Vani Clay. Muito bom, exatamente. Tudo bem? Aí, olha, tem mais uma aqui, ó. Essa daqui é uma pedagogia muito tecnicista, pessoal. Vão me falando aí o que vocês estão vendo. Seria uma forma de, como se diz, preparar robôs e o que não ficou bom ser excluído. Tipo assim. Parece uma linha de produção, né? Muito bom, olha aqui, ó. Que mais? Seria criar um padrão, né? E os que não conseguiram entrar no padrão, no caso, eles descartam. Esse quadrinho, essa imagem tá em espanhol. Esse desechos aqui, ó, são dejetos. E são pessoas, ó. É bem aquilo que o senhor explicou anteriormente, né? É uma fábrica que, onde é educado com perfeição, ele segue em frente. Quando fugiu daquele padrão que não está satisfazendo, é descartado. Exatamente. E aqui tem a carreira, né? Quem está perfeito estava na carreira do poder, né? Então, que a carreira business, né? Bem-estar, cultura dignídio, né? Dignado. Isso, é carreira, bem-estar. Cultura, dignidade e poder. De poder, então Dignidade e assim. poder. Então, assim, eles ensinam eles para ser, né, ter toda essa carreira, esse poder. Agora, quem não entra na pedagogia, no caso, que eles querem, então são descartados, são jogados fora como sucatas, né, lixos. E olha que olha que tá aqui, pessoal, olha que legal. Essa imagenzinha essa janelinha da criança sentada aí com um negócio na cabeça dela, olha. Uhum. Está literalmente injetando o conhecimento na cabeça delas. Professor, como se fosse assim, né? Crianças na sala de aula hoje em dia. Tem aquelas crianças que prestam mais atenção, que são interessadas e querem aprender. Como tem aqueles que têm a dificuldade. Aí tem certos professores que acabam deixando de lado aquele que tem dificuldade, né? Não vai a fundo no que pode estar ajudando ele e acaba só se interessando, dando suporte para os outros. Então, esses outros eles vão crescer e esse outro é descartado. Ele não tem atenção, ele não quer saber de estudar, ele não quer saber de nada, mas, na verdade, ele pode ter um problema também. Ele pode ter uma dificuldade que o professor também não como que se diz? Não deu essa oportunidade de conhecer melhor ele. Então, ele é descartado. E os outros no futuro, sempre tirar 10, sempre tirar 9, sempre tirar... Então, sempre vai ser aquele, né, o CDF, aquele aluno exemplar, e os outros acabam sendo descartados. E, pessoal, olha que bonito qual é a diversidade das formas das crianças quando elas estão entrando na escola. Olha como elas são diferentes, como elas são lindas, vários tipos de crianças. como elas são... Exato. E olha como todas saem igual. E aí o que o Nietzsche vai dizer é que a escola despotencializou a vida dessas pessoas aqui em prol de um tipo de pensamento só, de uma forma de pensar apenas. Esse quadrinho aqui,
ele faz uma crítica, como vocês já estão vendo, à educação tecnicista, tudo bem? Alguém é uma crítica à educação tecnicista. E aí, a pedagogia que faz essa crítica, a pedagogia que fala assim, opa, peraí, não pode ser a mesma lição para todo mundo, não pode as pessoas não vão aprender da mesma forma, isso aqui não é uma fábrica, a gente tem que conversar mais, a gente tem que fazer roda de conversa, a gente tem que pensar na criança como um ser repleto de direitos, a gente não pode pensar só que profissional que ela vai ser no futuro, a gente tem que pensar em alegria, a gente tem que pensar em vida. Quem vai fazer essa crítica, pessoal, é a chamada pedagogia crítica. Então, eu espero que hoje, com essa aula que a gente está indo bem devagarzinho, falando coisas que a gente já viu antes, eu acho que a gente já deu conta da pedagogia tradicional, a gente já deu conta da pedagogia tecnicista, e a gente já deu conta de falar dessa pedagogia crítica. O Freinet, pessoal, é um pedagogo que vai pensar uma pedagogia crítica, né? Aqueles projetos de aula que eu mostrei para você, que eu pedi para vocês lerem, eles vão pensar a escola como um lugar de crítica, né, de análise, de relações de poder, tudo bem? Agora eu vou voltar um pouquinho. Tem mais uma aqui, ó. Olha essa imagem, vocês estão vendo? Professora, a pedagogia crítica é o que vai fazer dos alunos como formadores de opinião? Vai manter a mente deles abertas para questionar? Exatamente. Uma das formas de você intervir no mundo é você perguntar sobre ele, é você questionar sobre ele. Essa imagem, vocês estão vendo ela? Sim. Tem um filme do Charles Chaplin, pessoal, que se chama Tempos Modernos, que é ele dançando, né? Aqui a imagem do Charlie Chaplin, dançando numa fábrica, né? E aqui tem as catracas lá, ó, a engrenagem, e aqui o Latuf, né? Que é esse cartunista, colocou as provas de uma escola, o conhecimento de uma escola. Dá para entender que é uma crítica ao modelo tecnicista? Do jeito que a prova está na esteira ali, ela vai ser corrigida no automático. Ela não vai ser uma prova que vai ser corrigida de forma pensada ou que dê para avaliar de uma forma profunda. Ele simplesmente vai bater o olho em algo ali que é múltipla escolha e vai corrigir. Muito bom, você matou aí várias charadas. Vocês acham que as provas de múltipla escolha, você tem uma formação crítica? De modo geral, que nem você falou, não é nem um ser humano que corrige, é uma máquina. A prova, quando ela é múltipla escolha, ela facilita para o aluno, de uma certa forma, facilita para o professor. Mas ela não te dá garantia de que realmente o aluno adquiriu aquele conhecimento. Porque ele pode ter só uma memória daquilo que ele ouviu e não ter assimilado aquela resposta em si. Exato. Essa é uma das questões, esse é um dos problemas, né? Até porque tem uma resposta lá que é a resposta certa que o professor acha, né? Que a pessoa que formulou aquela questão acha que é a questão mais correta e ponto. Lembrando, a gente não está aberto assim para diferentes pontos de vista.
a gente não está aberto para uma questão que eu adoro responder, que é o seguinte: depende. Depende do quê? Depende de um monte de fatores, depende de um monte, né, de como está esse contexto, depende de um monte de coisa. Na questão de múltipla escolha, não existe o depende, né? É sim, não, verdadeiro, falso, não é mesmo? Essa semana eu estava lendo um livro do Enem, e aí eu estava vendo depoimentos de alguns alunos que foram super bem na prova de múltipla escolha, mas que na redação foi super mal, porque não soube expressar as ideias na redação. Pois é, um grande problema, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Nicole. Assim, hoje em dia, como você disse, tem mais a pedagogia tecnicista nas escolas, certo? E nisso, eu acredito que eles pensam que isso é a melhor forma de estar preparando para a sociedade, fazendo todo mundo igual, não deixando eles se expressarem e tudo mais. Então, vendo que a pedagogia crítica faz a mesma coisa, prepara para a sociedade melhor ainda, deixa a pessoa pensar, se expressar, entende? Eu acho que forma melhor a pessoa, o caráter dela. Qual que é a dificuldade de trazer a pedagogia crítica para a educação, para todas as escolas, sabe? Essa é a minha dúvida. A sua dúvida, Nicole, é uma grande, é um grande paradigma, é um grande, como eu posso dizer, de um lado, ela é fácil de ser respondida, né? Tem alguns teóricos aí da pedagogia, por exemplo, um sociólogo brasileiro, que ele vai dizer que a pobreza no Brasil, ela não é um problema. A pobreza no Brasil, a desigualdade, ela é um projeto. Ou seja, para que os nossos governantes, né, querem uma população crítica, que discuta, que debata, que saiba bem os conhecimentos, que saiba, por exemplo, pessoal, identificar o que é uma fake news e o que não é, identificar um discurso, né, que não condiz com a realidade, não condiz com a história. Então, ao longo da humanidade, aí, da história da humanidade, a gente tem, por exemplo, Nicole, vou te dar um bom exemplo. Sempre que a gente tem uma ditadura, né, seja ela militar, seja ela qualquer tipo de ditadura que alguém toma o poder, uma das primeiras coisas que eles retiram da educação, da escola, são as disciplinas de sociologia, de filosofia, são as disciplinas que vão fazer as crianças pensarem mais na nossa sociedade. É a primeira coisa que eles tiram. Há pouco tempo atrás, eles estavam querendo tirar no Japão, por exemplo, as disciplinas de humanas, né? A gente sabe que na ditadura militar aqui no Brasil, essas disciplinas também perderam muito espaço. Então, que vantagem, né, um governante tem de ter uma população muito crítica, né? Se ele não pode manobrar, se ele não pode mentir à vontade, se ele não pode controlar, tudo bem? Eu acho que é uma boa pergunta, eu acho que é uma boa resposta também. O que você achou da minha resposta? Sim, de fato, eles não querem que as pessoas pensem por si próprias, porque elas vão começar a correr atrás dos próprios direitos. E acho que isso assusta, né, as pessoas que estão no poder. E eu lembro que eu só tive 1 ano de sociologia na escola, e fez muita falta com o passar do tempo. Era ótimo, claro que eu não enxergava aquilo na época, mas hoje eu vejo. E a escola tecnicista, ela vai dizer assim, ó, poxa, Nicole, para que você quer sociologia? Faz matemática, matemática você vai usar. Faz português, português você vai usar. Você vai precisar falar bem quando você for trabalhar. Oxe, faz química, né? Eles vão sempre colocar o que você vai mais precisar
no seu trabalho para ser um bom funcionário. Para, de novo, lembrando da fábrica, para ser um bom operário dessa fábrica, para fazer a engrenagem rodar, né? Uma pessoa que tem uma formação crítica, ela vai falar assim, opa, por que está rodando a engrenagem desse jeito? Não, mas e aqueles dejetos ali? São pessoas. Por que vocês estão fazendo isso com as pessoas? Essas pessoas que estão saindo aí uniformizadas, todas iguaizinhas, pensando igual. Poxa, que custo teve isso? A gente potencializou a vida dessas pessoas ou a gente despotencializou? Tem uma fala de uma pessoa que não é da minha família, mas era próximo, que ele falava assim, né, para uma criança que eu conheço, falava assim, nem me venha com essa coisa de você trabalhar com o que você quiser. Você vai trabalhar com o que dá dinheiro. Né? Poxa, imagina o quanto a vida daquela criança lá foi despotencializada, se é que ela gostaria de trabalhar com outras coisas que, inclusive, talvez não dessem tanto dinheiro. Tudo Por bem? isso que tem muitos profissionais que têm uma profissão e não gostam, né? Odeia a profissão dela. Eu trabalho por quê? Porque eu ganho dinheiro com isso, mas eu não suporto, eu não gosto. Exato. É uma das coisas. Acho que a Vanessa ia falar também. A Vanessa estava com o microfone aberto, achei que ela ia falar alguma coisa. Tudo bem, pessoal? Tá difícil? Olha, eu vou falar para vocês, eu acho que a gente avançou muito. Eu acho que vocês já podem falar muito bem aí sobre pedagogia tradicional. Eu acho que vocês já podem falar muito bem aí sobre pedagogia tecnicista, e vocês já podem falar também sobre pedagogia pós-crítica. Eu não costumo fazer o que eu vou fazer agora, mas é uma indicação, tudo bem? Tem gente que não precisa, não é obrigatório, eu não estou falando que você precisa disso, mas eu já vi muita gente comprando livros porque entrou na faculdade, ou comprando livros porque quer aprender mais sobre a sua profissão. Se eu pudesse resumir, né, a nossa função, o trabalho do professor com o livro, pessoal. Só um minutinho. Então, ainda mais agora em tempos de pandemia, né? A gente sabe como estão as coisas aí, o quanto é difícil. Mas se um dia, é uma indicação que eu dou do fundo do meu coração, eu não ganho nada, porque eu não sou o autor, né? Claro. Mas se um dia, em algum momento da sua vida, você fala assim, eu vou comprar um livro para ser uma professora melhor, aí eu te indicaria esse livro aqui, ó, que ele vai falar justamente sobre vocês estão vendo documentos de identidade? Ele vai falar sobre a escola, ele vai falar sobre a escola tradicional, que é desse autor aí que eu falei para vocês hoje, Tomás Tadeu da Silva. É um livrinho bem facinho de ler, ele é fininho, não é muito grosso. Olha lá, uma introdução às teorias de currículo. É desse livro aqui que eu tirei a nossa discussão de hoje. Tudo bem? Vocês estão vendo? Sim, professor. Sim, professor. Então, de novo, eu não estou mandando comprar. É uma indicação que, assim, um dia, quando sobrar um dinheirinho e você quiser comprar um livro de educação, eu indico esse livrinho aqui. Inclusive, eu não sei se tem na biblioteca da faculdade, mas deveria ter. É um livro muito, muito, muito importante. Desse livro aqui, pessoal, eu coloquei um capítulo dele lá no Que Mágico para vocês lerem.
tá? É um capítulo que ele vai falar da escola tradicional, ele vai começar a explicar a escola crítica, tá? E aí, para terminar a aula de hoje, pessoal, falar um pouquinho para vocês da pedagogia pós-crítica, que seria então a possibilidade da gente pensar a escola, né? A gente pensar a educação, mas sem a ideia apenas da transformação de uma classe social dos trabalhadores para a burguesia. A pedagogia crítica, de uma certa forma, ela centra essa discussão, assim como Paulo Freire centralizou esse debate na pedagogia do filho do trabalhador, né? Para ele não ser mais oprimido, ou seja, para ele se libertar de uma condição de opressão. A pedagogia pós-crítica, que o professor aqui está falando, vai falar sobre uma educação feminista, vai falar sobre uma educação que ela seja antirracista, vai falar sobre uma educação que ela vai discutir, por exemplo, sexualidade e a possibilidade das pessoas amarem quem elas quiserem. A pedagogia pós-crítica vai falar sobre questões de local de moradia, fazer um debate, por exemplo, da educação e do trabalho e das formas de vida da favela e dos bairros nobres, fazer um recorte, né, entre gênero, raça, etnia, da onde vem o nosso conhecimento. Poxa, será que o que a gente faz, por exemplo, pessoal, com os povos indígenas, né? O que a gente tem feito com a educação escolar com essas diferentes culturas, com esses diferentes grupos culturais, tudo bem? Então, essa discussão que inclui gênero, raça, sexualidade, se a gente voltar ali, pessoal, só um minutinho que eu já estou terminando, se a gente voltar lá, aqui na fábrica, ó, eita, a engrenagem está funcionando de um jeito e está escrito assim, ó, proibida a entrada de pessoas eu não sei o que está escrito aqui, não estou entendendo. Aí vai falar de política, sexo e cultura popular. Não pode falar desses termos aqui, ó, é proibida a entrada, né? Porque a engrenagem funciona de um só jeito. Tudo bem? Olha o material didático vindo e despejando conhecimento, ó, na cabeça das crianças. Uma pedagogia crítica vai perguntar quem que é esse cara aqui, por que ele está aqui em cima, o que ele está organizando, o que ele quer com isso. A Nicole fez a pergunta, eu colocaria os políticos e os poderosos da nossa sociedade, Nicole, nessa posição aqui em cima, de quem está controlando a fábrica, ó. Né? Tanto é que lá no seriado, né, da Anne, eles vão dizer que a Anne não pode discutir o machismo e o feminismo naquela vila lá. Vocês se lembram disso, quem assistiu? Sim, eu me lembro. Eles tornam tudo, naquela época lá e na série, né? Até hoje, na verdade. Tudo se torna um tabu. Não pode falar de nada, você tem que ficar quietinho. Não pode dar opinião. Nossa, eu acho tão ridículo. Isso. Tem coisas que não são questionáveis, né?
a menina não quis beijar o menino, e aí o menino contou para todo mundo que ele a beijou propositalmente, porque ela não quis ficar quieta diante de um assédio, né? Ela tinha que deixar, ela tinha que ficar quieta, e ela saiu como a errada da história. Professor, então a gente pode dizer que o pós-crítico e o crítico estão, de certa forma, de lados opostos, né? Porque eu estava fazendo uma pesquisa, e aí fala na pesquisa que os pós-críticos enfatizam tudo o que você falou, que é a cultura, o gênero, a etnia, a diferença de linguagem. Já os críticos, eles se importam mais com a economia, com poder, classe social. Então, querendo ou não, isso gera um conflito entre as duas, não é? Muito bom o que você falou, Aline. É exatamente isso. Mas o crítico e o pós-crítico, às vezes, eles se juntam para bater nessa escola tecnicista, né? Então, eu prefiro que o meu filho tenha uma educação que seja só crítica, viu, Aline? Do que uma educação tecnicista ou do que uma educação bem conservadora. Eu não acho que tudo se resume a uma questão de classe social, né? Eu não acho que tudo se resume a uma questão de economia, né? De acesso a dinheiro. A gente vê, por exemplo, em locais em que as pessoas têm muito dinheiro, ainda rola racismo. Em locais que as pessoas, todas elas, têm muito dinheiro, ainda rola machismo, ainda rola misoginia, ainda rola, enfim, racismo, preconceito, discriminação, por outras coisas. Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu só vou te corrigir porque você passou o semestre inteiro me chamando de Aline. E eu sou a Aliane. Aliane, me perdoe. Imagina. Está escrito aqui e eu li errado de novo. Foi erro meu. Tudo bem. Eu já sou chamada no grupo da faculdade de Aline. Tá, me perdoe, viu? Tá. Imagina. Aliane. E eu adorei a sua intervenção e a partir do que você falou, eu percebo que você está entendendo muito bem a discussão que a gente está tendo aqui. Sim, achei interessante. Achei bem legal. Eu estava lendo o texto que você já colocou no Que Mágico, e aí eu fui pesquisar porque eu fui dar uma olhada na atividade. E aí foi onde eu cheguei no ponto que, querendo ou não, elas entram em conflito, mas de certa forma, automaticamente, em algumas partes dá para ver que eles se casam também. Isso. A primeira questão é assim, ó. Opa, a escola tradicional, ela é muito excludente, ela dá várias mancadas, né? Dizendo aqui de uma forma bem vulgar, né? Ela dá várias mancadas, ela tá errada. Aí o crítico vai dizer, porque ela reproduz as condições de classe social da nossa sociedade e ela aumenta a desigualdade social. Tudo bem? O crítico, o pós-crítico vai dizer, opa, mas não é só isso. Tem problemas de gênero, tem problemas de raça, tem problemas de etnia, de locais de moradia, que também agravam essa desigualdade social. Oi, boa noite, tudo bem, professor? Tudo ótimo. E você, Maria Aparecida da Conceição? Graças a Deus eu consegui, depois de tanta luta, estou no caminho de casa, né? Meu filho foi me pegar no trabalho, mas eu estou tentando te acompanhar, tá, meu? Que bom. E Se você ficar com dúvida, não esqueça de acessar de novo a aula lá no Que Mágico. Assiste mais de uma vez, não tem problema nenhum. Tá ótimo, professor, você também? Eu tô bem. Tô feliz que vocês estão conseguindo participar. Eu tô conseguindo hoje, de tanto sufoco, viu?
mas as outras você assistiu as aulas gravadas. Tá, eu vou tentar também acompanhar, vou acompanhar você lá no Que Mágico também com os vídeos, tá? Você tem muito que assistir às aulas que você perdeu que foram gravadas. É muito importante. A gente já aprendeu aqui e leu bastante, já discutiu bastante coisa. Então, tem muito conteúdo nas aulas anteriores que você precisa acessar também. Tá bom. Mas me fala uma coisa, professor. Aquela aula que você grava lá no Que Mágico, ela fica disponível por quanto período? Todas estão disponíveis. Todas, desde a primeira está disponível lá. É só clicar lá e assistir. Ok. Tá bom? Tá ótimo. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida sobre essas formas de educação que o professor está falando aqui? Não. Deixa eu só colocar uma dúvida. Não, professor. Eu só tenho uma dúvida, professor, se é que não foi postado nada no... Não, professor. Mas eu queria saber referente ao calendário da faculdade, se vai manter, porque se for manter, no caso, as nossas provas conclusivas seriam liberadas já na semana que vem. Tá, boa questão. Deixa eu falar para vocês. Na semana do dia 4 até o dia 10 de junho, anotem aí, do dia 4 até o dia 10 de junho, eu vou deixar disponível para vocês, eu não sei ainda qual período, se é só o período da aula, em qual período vai ser, mas eu vou deixar disponível para vocês, durante um período específico, não vai ser a semana inteira, uma atividade lá no Que Mágico. Né? Essa atividade, obrigatoriamente, a gente teve que seguir aí o modelo, que são os modelos das questões ENAD, que é aquele teste, né, aquela questão objetiva lá, que vocês já conhecem, vocês já devem ter feito em outras disciplinas. Então, eu vou deixar 5 questões lá do modelo ENAD para vocês. Eu vou avisar vocês quando ela abrir, vocês correm lá, né? Vai ter um tempo grande para vocês fazerem. São 5 questõezinhas, múltipla escolha. Vocês vão escolher e eu que vou elaborar essas questões. Tem a ver com as discussões que a gente fez até aqui. Até a aula de hoje, basicamente. A aula de hoje é um grande resumão. Então, se você não entendeu, se você, né, ainda está com dúvida, não esqueçam de reassistir aí a aula de hoje, ver a aula do Freinet, assistir um pouquinho das aulas do que a gente falou ali do Friedrich Nietzsche, né, de potencializar a vida. Poxa, eu sempre falei isso. Então vai cair na prova, né, nessas questões aí, são 5 questões só, vai cair isso, a ideia de potencializar a vida, a escola potencializando a vida, tá bom? Vai cair. E aí, nessa semana, do dia 4 até o dia 10, em algum período, vocês vão entrar, responder 5 questõezinhas e vão fazer uma questão que é dissertativa, uma questão aberta, escrita, sobre o que a gente aprendeu, tá bom? Uma espécie de um resuminho, de uma resenha. Eu vou deixar tudo isso explicadinho lá no Que Mágico, mas a semana que nós temos a semana que nós temos é do dia 4 até o dia 10. Tem algumas atividades lá que estão sem correção. Eu vou fazer isso o mais rápido possível. Tá bom? Vocês não vão para a prova. É uma prova, tá? A gente pode chamar assim sem ter medo. Mas vocês não vão fazer essa atividade aí conclusiva sem a minha ajuda, sem a minha correção das atividades do Que Mágico. Eu garanto para vocês, tá bom? Mas a semana que vem vai ter aula normal, de chamada de vídeo, tudo certo? Tudo normal? Então, sim, a semana que vem a gente vai estar no dia 3, né? Isso. Então, no dia 3 a gente vai ter uma aula normal aqui. Beleza. Sim. Obrigada, professor.
Tudo bem? Alguma dúvida, alguma questão? Então, lembrando, Professor. eu vou precisar fazer essa atividade avaliativa lá no QMágico. Todos os professores da Flamingo vão ter que fazer, e eu vou deixar, por mais que a gente podia pensar outras coisas, mas eu vou deixar 5 questões de teste e uma que você vai escrever de uma forma mais livre lá. Tudo bem? Tudo ok, professor. Obrigada. Tudo bem. A Beatriz Araújo falou que tem na biblioteca online da faculdade o quê, ô Beatriz? O livro. O documento de identidade? Professor. Isso. Ótimo, maravilha. É um baita livro. É um baita livro. Tá bom, pessoal? Professor, Oi. eu posso responder ainda a questão que está lá no QMágico? Todas que estão lá, vocês ainda podem responder, que vocês ainda podem fazer atrasado. Tá bom? Tá bom. Assiste Tá. a aula que passou e tenta responder lá as questões. Teve algumas aulas que eu não coloquei atividade lá, hein? Não, é só da semana passada que eu estou perguntando. Eu não sei se eu coloquei uma questão lá na semana passada, eu não me lembro. Colocou, aí eu vou responder, então eu posso responder ainda, né? Qual que era a pergunta? Me lembrem. Professor, tem uma questão também que é da aula retrasada, que o pessoal está com dificuldade, que é a questão que é para elaborar um. Eu acho que muita gente não fez porque está na dúvida. Eu realmente não fiz, porque eu tô com. Eu não ouvi. Da semana passada. Pode falar, Pri. Então, a da semana retrasada era só para ler. Aí, se a gente quisesse dar alguma opinião, podia. Foi isso que eu entendi, que era mais para a gente estar lendo. A da semana retrasada foi a que a gente tem que elaborar fundamentada. A dessa semana, ele já passou outra. Elaborar o que eu não entendi? Elaborar uma proposta bem fundamentada, explicada, justificada, que aparentemente pode parecer pequena, mas que pode devagar transformar uma educação tradicional, conservadora, em uma educação mais aberta, progressista. Ou seja, descreva algo que pode potencializar a vida dentro da escola, sala de aula, e que não lhe pareça impossível. Descreva e defenda a sua ideia como se fosse uma coordenadora. Eu nem lembrava que eu escrevi isso e eu achei muito bom, muito fofinho. Então, o pessoal está com dificuldade. Eu também estou com uma certa dificuldade. É isso que vocês entenderam mesmo. O professor, nós temos amigas que não conseguiram participar novamente porque não tem espaço para baixar esse programa no celular delas. Pessoal, infelizmente, várias disciplinas da faculdade estão mudando para esse aplicativo. Eu preciso ouvir vocês, eu preciso conversar com vocês, eu preciso... Então, poxa, a gente vê as pessoas usando o celular de diversas formas, né? O meu celular, ele é de 2017, pessoal, é um celular bem ruinzinho, bem desatualizado. A gente tem que fazer um certo esforço para fazer isso funcionar. Se vocês quiserem, aí aqui a gente pode até pensar em alguma coisa, eu volto pro YouTube. Eu volto fazendo aquele tipo de aula. Eu prefiro por aqui, até porque essas pessoas que não estão conseguindo assistir por aqui, elas têm o link lá no YouTube, elas têm o link no QMágico, elas não estão perdendo conteúdo nenhum. Entendi, professor, mas assim, porque na verdade elas vão ficar com falta, né, essas pessoas que não conseguiram baixar. Não, elas não vão ficar com falta. Ah, então tá, então eu aviso para elas, porque como vai ficar salva no YouTube, né, então elas podem acompanhar depois. Elas vão acessar pelo QMágico, no QMágico tá lá, Aham. tá da aula passada,
E você assistindo o vídeo, ele vai mostrar pra gente que você assistiu e você não vai ficar com falta. Tá. Então eu vou passar para elas, tá bom? Obrigada, professor. O meu objetivo aqui não é ferrar ninguém, né, da faculdade, não é prejudicar ninguém. É uma maneira da gente encontrar uma aula que seja um pouco mais, de novo, dialogada, conversada, que tenha imagem, que tenha vocês falando, que tenha gente tirando dúvida. Aquela aula lá, a outra estava muito parecendo, sei lá, um curso online, sabe? Tava complicado. O bacana dessa aula é que as perguntas e as respostas das amigas também acaba, né, tirando dúvidas que nós acabamos tendo, que nós tínhamos, né? Então, eu achei legal, achei bacana essa aula. Que bom. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas conseguiu acessar. O número de acessos, se tivesse caído muito, a gente ia voltar para outra plataforma. Mas não caiu o número de acessos e a participação de vocês eu tenho gostado muito. Tudo bem, pessoal? Sobre essa questão aí que vocês acharam, lê de novo, é isso mesmo que eu quis dizer. É uma pequena proposta que você vai propor lá na escola que você trabalha e que você acha que já vai mudar um pouquinho essa escola tradicional e conservadora e chata que a gente conhece. Tá bom? Ok, professor. Mas eu vou acompanhar seu vídeo, tá? Eu vou finalizar aqui a nossa reunião e demora um pouquinho porque eu tenho que baixar o vídeo. Mas daqui uma meia hora, uns 40 minutos, 1 hora no máximo, esse vídeo aqui também vai estar lá no Que Mágico, tá bom?